Olá, pessoal, tudo bom? Sou a professora Lília Mariano, estou aqui mais uma vez para mais um vídeo da nossa série Espiritualidade e Diversidade de Gênero, e eu queria convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o seu sininho, e deixar seu like, não apenas isso, mas também comentar. Deixa aí os comentários, eu estou fazendo questão de olhar, nem sempre é muito rápido, porque a pessoa aqui não dá muita conta, né? Mas sempre que possível, que eu vejo que tem comentários lá, eu vou lá e vou fazer uma interação com você. E veja, aqui é que o vídeo está completo, tá certo? Quando você vê o vídeo lá no Instagram, no TikTok, etc., você está vendo um recorte de 90 segundos dessa conversa maior aqui. Então, por isso que é importante você, se você recebeu a chamada lá no Instagram, você assinar aqui no YouTube, porque senão você não vê o conteúdo completo, você vai ver o trechinho, uma fala diferenciada ou recortada para a gente poder entender do que a gente está falando. Além disso, se você se engaja aqui com a gente, você nos ajuda a mostrar para o YouTube que esse nosso conteúdo é relevante, tá bom? Estou falando para vocês, nosso livro aí vai ser lançado agora dia 11 de dezembro pelo Zoom, é um pré-lançamento, se você veio para cá e está curtindo o canal, está acompanhando o que a gente está falando aqui, para quem está seguindo a gente aqui, o pré-lançamento vai ser muito legal, porque a gente vai oferecer o curso com bastante desconto, que vai ser um preço bem diferenciado, muito diferenciado do que aquele que vai ser oferecido nas livrarias depois, tá certo? Bom, a gente está falando de realidade cultural mutilada. O problema que eu percebo que a gente está enfrentando hoje, com essas disputas, essas guerras de narrativas, as guerras de narrativas, como eu falei em vídeos passados aqui, elas são abstraídas de análise contextual. Porque na guerra de narrativa, o que a gente está impondo sobre o outro é a forma como a gente está interpretando uma realidade. E que não necessariamente corresponde à realidade, porque realidade não é só a forma como eu estou vendo que as coisas estão acontecendo. Na realidade, é a forma como eu vejo, como o outro vê, como quem está envolvido com a questão. E aí eu dei o exemplo aí daquele soldado gay, lá da guerra de Palestina, né, com Israel. Na verdade, eu vou falar direito. A guerra não é Palestina-Israel, a guerra é do Israel contra o Hamas. E esse soldado com a bandeira LGBT+, e ele foi criticado por gente da militância, mas gente que nem podia se pronunciar por nome, tinha que se manter anônima, só para a gente entender o que a gente está falando. Bom, trazendo de volta para cá para o nosso contexto, que o nosso objetivo aqui não é ficar falando da guerra, mas sim a gente perceber que Bíblia mutilada de componentes culturais é uma Bíblia que pode legitimar as maiores atrocidades do mundo. Então, veja, quando houve as cruzadas dos séculos X ao XIV, XV aí, se acreditava estar fazendo um grande negócio, recuperando a Terra Santa para os cristãos, como se a Terra Santa, em algum momento, tivesse sido dos cristãos. Isso foi uma interpretação abstraída de cultura, abstraída de sentido cultural. Embora o movimento de Jesus tenha acontecido na Palestina, o cristianismo não está confinado à Palestina. Inclusive, se a gente estudar isso direitinho à luz da história, a gente vai perceber que o cristianismo ele cresce muito mais fora da Palestina do que dentro da Palestina. As viagens missionárias do Paulo são a prova disso, que o cristianismo chegou na Europa e estava dialogando com a cultura grega, estava dialogando com a civilização romana, e foi se expandindo, se expandindo, se expandindo. Então, a Terra Santa, vamos dizer, Israel, Palestina, etc., apesar de que hoje, né, geograficamente, ela é um território triplo de muçulmanos, cristãos e judeus, é considerada, principalmente Jerusalém, né,
é uma cidade santa para as três religiões, e onde essa diversidade ocorre ali de maneira plural, o erro interpretativo foi nosso, dos cristãos, lá atrás, quando achamos que tínhamos que recuperar a Terra Santa para os cristãos. Obviamente, também, os muçulmanos tinham chegado ali feito uma invasão imperialista, etc., e não considerou os povos originais dali. Isso aí tem... Gente, eu dei aula de história da cristandade por muitos anos, então é um percurso histórico gigante que nem cabe aqui nesse vídeo. Mas o que eu estou tentando dizer é que ler a Bíblia, abstraindo a Bíblia de cultura e das histórias, da sociologia da história que está no entorno do texto bíblico, é usar a Bíblia para fazer atrocidade. Mas isso não é privilégio dos fundamentalistas, tá? O pessoal progressista faz a mesma coisa. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Já falei aqui, em outros vídeos passados, do extremismo progressista. O progressismo está virando fundamentalista. Com todas as suas tentativas de ser libertário, de ser vanguardista, ele está fundamentalista. Eu tenho dado vários exemplos aqui. Por exemplo, até o feminismo na nova onda é um feminismo violento, é um feminismo descontextualizado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu já sou uma pessoa com uma certa idade, né, povo? E eu já vi muita coisa acontecer nessa terra de Deus. E o que eu percebo é a nossa falta de maturidade para lidar com o desenvolvimento da história. Aliás, o brasileiro, especialmente, ele tem essa mania feia e horrorosa de ser deshistoricizado. Ele faz questão de ser ignorante sobre a história. Ele não se interessa para estudar a história. Eu não sei por que isso. É um traço cultural nosso. Falo como brasileira e profundamente decepcionada com esse negócio, porque eu acho que é o fim da picada. Mas acontece. O nosso povo não gosta de história. E, por conta disso, ele fica suscetível às ideologias externas. Então, as meninas feministas vão absorvendo tudo que está vindo lá de fora, sem analisar em que contexto aquilo aconteceu, e aí elas ficam praticando um feminismo aqui que também não está muito adequado para a gente, não. Aí tem gente que vai ficar com raiva de mim, mas, gente, por favor, né? Eu estou falando de fatos. Não estou falando que é o seu fato. Estou falando de fatos. Fatos que a gente percebe coletivamente. Eu não sou a única que estou vendo isso. Tenho conversado com outros professores, com pessoas maduras dentro do ativismo de direitos humanos, e a gente está percebendo a mesma coisa. Talvez eu seja a única que estou vindo aqui para as redes sociais falar sobre isso de uma maneira tão pontual. Mas vamos pensar nisso aí um pouquinho. Descontextualização, abstrair o aspecto sócio-histórico e cultural é erro de quem lê a Bíblia literalmente, mas também é erro de quem está interpretando a Bíblia a partir da vertente progressista. Então, vamos tomar cuidado, porque é fácil ser fundamentalista dos dois lados. Existe fundamentalismo progressista, sim, e a gente tem que tomar muito cuidado com esses radicalismos, tá bom? Até a próxima. Espero que você venha aí dia 11 para o lançamento do meu livro. Um beijo, até lá. Tchau.